Esse julgamento hoje do STF, tu acha que é um primeiro passo? Tu acha que agora sim, com a condenação de 2 réus já, né? Um a 17 anos, outro a 14 anos de prisão. Tu acha que isso já estremece a base bolsonarista e vai acabar resultando na prisão do Bolsonaro, Marigoni? Me parece o seguinte: você só consegue prender uma liderança política como o Bolsonaro da mesma maneira que você prendeu o Lula. Você tem que desgastar a imagem desse líder e de seu entorno. A imagem do Lula foi sendo desconstruída, para usar a linguagem que vocês intelectuais gostam, desde do mensalão, aí começa a Lava Jato em 2013 e 2014, a Dilma faz um segundo mandato absolutamente desastroso na economia, a economia, o desemprego dobra, e aí o Lula se enfraquece muito. E aí a Lava Jato, quer dizer, você passa a ter uma repercussão na opinião pública daquela história de que o PT é ladrão. Então, você tem as grandes passeatas na Paulista, 2015, 2016, Pato Amarelo, essa história toda, o golpe do Temer. E isso facilita, você tem que convencer a opinião pública de que aquele sujeito não presta. Quando você convence que o Lula não presta, aí vai um sujeito como o Moro, um desqualificado, e avança e prende. E aí a reação é mínima. Ou seja, quem reagiu foi a militância, quem reagiu foi os setores próximos. O Bolsonaro está sendo desconstruído de uma maneira muito mais rápida. E está sendo desconstruído no terreno que ele se formou, que é o moralismo. Ele é o produto mais acabado da Lava Jato. Era o cara que veio para a política dizendo: eu sou honesto, eu não roubo, eu tenho Cristo no coração. Como é que é? Você diz a verdade vos... Eu vi tanto esse negócio. Vos libertará, como é que é, conhecerás a verdade vos libertará. Vos libertará. Isso. Quando você conhece a mentira não vos libertará, a mentira pode vos prender-vos-á, para usar aqui uma mesóclise do termo, a mentira prender-vos-á. Então, esse desgaste no terreno da moral é fatal para o Bolsonaro. O 8 de janeiro, claro que conta em volta, mas muito mais grave que isso para a opinião pública é a delação premiada do Mauro Cid, porque aí desmonta o santo do pau oco, desmonta o sujeito que, por ser militar, já desmontou a história de que militares são competentes, que militares são incorruptíveis. Isso acabou, né? A gente sabe que militar pode ser tão pilantra quanto qualquer outra categoria profissional. Podem ter pilantras, né? Eles tentaram construir um mito da infalibilidade. A competência militar, o Pazuello acabou com ela. A honestidade militar, o Bolsonaro, o Mauro Cid, esse entorno, está acabando com ela, e outros militares fizeram negociatas. E essa situação de corrosão da moral do Bolsonaro é que pode... Ninguém vai prender um líder no seu auge. Ninguém prende uma liderança com... Ninguém prende um presidente da República que tem quase 70% de aprovação, como o Lula agora. Mas se o Lula cair para 10%, pode ter impeachment. A direita pode querer colocar impeachment. Então, a prisão do Bolsonaro, isso tudo, tem um componente político muito forte, muito forte. Esses julgamentos todos são julgamentos políticos. E é algo que a gente precisa tirar de cena, que o STF é uma instância técnica, jurídica, tal, porque se fosse uma instância técnica, eu defenderia uma PEC de que, ao invés de colocar ministros cujos salários são altíssimos, mais assessores e tal, a gente contratasse o chat GPT, 11 variações do chat GPT, joga lá e o chat GPT julga, porque é técnico, é frio, não tem... Como não é? Como essa história de decisões políticas nunca são técnicas, o STF é político, é que a gente deve ficar atento. Eles são sensíveis a esse tipo de coisa. Então, a condenação no 8 de janeiro é comer o bolsonarismo pelas beiradas. É muito bom que isso esteja acontecendo, muito bom, porque viver com essa sombra permanente
de milico pilantra, querer dar golpe. Então, o milico sempre quis fazer no Brasil, né? Esses altos comandos. Teve muito pouco milico digno, como Prestes, como Marighella, como Nelson Werneck Sodré, que eram milicos patriotas, né? Uma parte muito reacionária, de direita, tal, como essa gente que teve no poder. Então, essa desmoralização do bolsonarismo vem em boa hora. Isso também vai acabar pressionando para que se puna quem financiou esse processo do 8 de janeiro e vai ter que chegar nos mentores, né, Gilberto? Acho que isso vai pressionar, inclusive, a própria justiça, o próprio STF, né, a partir desse julgamento de hoje. Olha, essa diligência que foi feita pela Polícia Federal essa semana, em que chega em militares, em que o Braga Neto tem seu sigilo quebrado, é algo gravíssimo. Nunca aconteceu isso no Brasil, de um general, mesmo da reserva, mas um general da importância que teve o Braga Neto na estrutura de poder, isso nunca aconteceu. Pode chegar no Heleno, pode chegar até no Mourão. Então, é preciso que não fique na arraia miúda. Tudo bem, eu ver lá o cara da Sabesp vai pegar 17 anos. Acho que possivelmente mereça, porque há um estúpido, uma topeira, porque é o primeiro crime que eu vejo o cara se filmando, quebrando as coisas. Né? Então, acho que tem que ser condenado por ser topeira, inclusive. Coitada das topeiras. Né? Não vou falar burro, porque burro é um animal legal, mas por ser um azêmola, né? Por ser um QI 0, né? QI menos 5 e tal. Agora, não pode ficar nisso, tem que pegar os financiadores, essa gente do agronegócio, esses golpistas militares. O curioso é que existe um acordão que foi feito pelo Lula, em reunião de 2 horas, há quase um mês, com o general, o Múcio, o comandante do Exército, os comandantes das forças, de passar o pano para que o Exército fez. Tanto que a senadora Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro, já antecipou que os militares evitaram o golpe. O voto ontem do ministro Alexandre Moraes, que foi muito bom, muito saudado, uma parte dele, que é a parte complicada, já livra a cara do Exército. Se não fosse o Exército, nós não estaríamos aqui. Então, existe por trás disso uma malandragem do lado de cá, que envolve Lula, parte do STF, eu não sei ainda os votos como é que vão ser, de livrar a cara do Exército. Agora, as evidências estão saltando fora, né? As evidências estão muito... Evidências são evidências, né? Eu ia falar, as evidências são evidentes, né? Por suposto. Mas é preciso chegar nesses militares aí, porque foram eles sempre que fizeram a mazorca, né? Mazorca é uma palavra que se usava há 100 anos, né, para falar da baderna. Acho que a gente tem que recuperar. A mazorca é, em muito, patrocinado por militares. Desde o Rio Centro, quem viveu um pouco mais sabe o que foi 64, o que foi o bolsonarismo, que é o Vilas Boas. Vilas Boas vai ficar liso nessa história, o cara que passa o tweet intimidando o STF. É isso? O Brasil não vai andar para frente? Então, são essas preocupações que eu tenho.